Olá, meus amigos, boa noite. Com muita alegria, satisfação que retornamos a esse canal para falarmos um pouquinho mais a respeito, para refletirmos um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos. Como sempre, queremos agradecer a oportunidade que nos é dada pelos nossos irmãos do Centro Espírita Deolindo Alves. Deixamos aí um abraço a todos e hoje nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 6, qual nós vamos ler um pequeno trecho. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado. Porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Muito bem, meus irmãos. Para iniciarmos então a nossa reflexão, vamos nos lembrar de Jesus ao encontrar-se com a mulher samaritana no poço, e onde ela pergunta a ele onde que nós então deveríamos adorar a Deus, se no templo em Jerusalém ou no monte em Samaria, onde no passado existia lá um templo também, Então Jesus, respondendo à mulher samaritana, e aí como em todas as oportunidades dos seus ensinamentos, a gente deve compreender que aquilo que ele fala não é só direcionado àquela pessoa, mas a toda a humanidade. E aí ele diz então, mulher, haverá um tempo em que Deus não será então adorado em templo algum, mas sim ele será adorado em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E espírito e verdade deverão ser adorados por aqueles que o adoram. Então, meus amigos, Allan Kardec, em 1857, quando lançou as bases iniciais dos ensinamentos espíritas, através do Livro dos Espíritos, ele praticamente nunca utilizou a palavra religião, o termo religião, apesar de que posteriormente ele iria reafirmar que o espírito é uma religião, que o espiritismo é uma religião. E aí, naquela oportunidade, ele esclarecia o seguinte, que no sentido filosófico, o Espiritismo, ele é uma religião, e disto ele diz que nós nos glorificamos, porque é uma doutrina que fundamenta as suas bases na fraternidade e na comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas que ele sempre afirma, que são as próprias leis da natureza. E ele até complementa, e por que ele não havia, outrora, declarado que o espiritismo ele não seria uma religião, Pela simples razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião ela é inseparável de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma e que o Espiritismo não tem. Percebemos então a preocupação de Kardec de nos trazer o Espiritismo para o lado racional da compreensão consciente dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nesse sentido, até antes da chegada do Paráclito, do Consolador, nós nos recordamos do filósofo francês René Descartes, cerca de 200 anos antes de Kardec,
ele já desenvolvia um método que julgou ser capaz aí de conhecer a verdade sem engano, né? Ele entendeu o seguinte, né? Que só o pensamento é um atributo, que o nosso pensamento é um atributo que nos pertence, e somente ele não pode ser separado de mim. Daí vem aquela famosa frase dele, né? Penso, logo existo, né? Então ele dizia que o pensamento lógico pode formular uma hipótese da existência de Deus, sendo uma ideia atingida pelo exercício do nosso pensamento, e não apenas um fruto da crença mítica de explicações, né, vazias, cujo fundamento se alicerça exclusivamente na tradição, do que a gente aprende, daquilo que, né, daquilo que vem do passado e tenta incutir a nós, dependente o que de uma fé ingênua, né, que não resiste a qualquer questionamento, né? Então ele procurava trazer, através desses ensinamentos para nós, Descartes, que nós devemos praticar o uso do nosso pensamento, sempre questionando, né? Questionando, procurando conhecer com mais profundidade aquilo que estão querendo trazer para nós, né? E às vezes muitas pessoas, confundem fé com emoção. Inúmeros irmãos, né, às vezes, ao tomarem conhecimento, às vezes, de passagens evangélicas que muito nos tocam, nos emocionam, né, atingem os nossos corações, eles dizem ter sentido aí uma fé tão grande que muitas vezes auxiliou a superar, né, diversos obstáculos e deram coragem a eles na busca de suas mais profundas realizações, né? No entanto, a gente tem que entender que momentos emocionais, e momentos que vibram, né, as nossas almas, né, que a nós que já temos aí uma sensibilidade espiritual, nós não podemos relacionar isso com a fé, porque emoções são passageiras, né? Enquanto que a fé é firme, a fé ela é constante, a fé ela é duradoura, ela não prescreve, como diz o nosso evangelho desta noite, né? Então é evidente que quando a nossa emoção devidamente compreendida, quando a gente compreende aquele sentimento, a gente raciocina sobre aquilo, né? Ela pode ser até uma alavanca importante, né, para contribuir para a nossa melhoria. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com o emocional, ao recebermos o emocional, porque através, se nós não tivermos aí um pensamento lógico com relação a isso, né, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode até nos conduzir, né, a um fanatismo, né, a uma fé cega, né, e acaba nos distanciando da verdadeira fé racional. E a gente vê hoje, atualmente, no mundo, né, a gente observa, né, que ainda há muito do fanatismo religioso, né, em onde a gente vê perseguições, né, são guerras, são homicídios, né, invariavelmente eles são realizados, né, com o objetivo de demonstrar a crença em Deus, né. E se tais pessoas, elas talvez concluíssem, né, ou raciocinassem, né, entendendo que Deus, né, é um Pai amoroso, Ele é misericordioso, bom e justo, como nós aprendemos na própria doutrina, né, jamais permitiriam, então, qualquer tipo de derramamento de sangue entre seus filhos, né? E nesse sentido, Emmanuel, no livro Consolador, de Chico Xavier, ele traz para nós uma mensagem muito interessante, né, a respeito disto. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar o que eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento, né?
E quando nós abrimos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse que nós estamos lendo, logo na sua primeira página, né, e como integrante, né, do texto evangélico, inclusive desse texto dessa noite, a gente encontra os dizeres de Kardec, né, que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E nós aprendemos também nos estudos espíritas que a nossa jornada, visando esse nosso progresso espiritual, se dá através do conhecimento das leis divinas. Quando a gente compreende, a sua importância, e quanto mais a gente se aprofunda, nós nos aprofundamos, mais criamos confiança nos seus desígnios e mais alicerçamos a nossa fé. Essa, então, nós devemos considerar como sendo o quê? É a verdadeira fé inabalável, a imutável, aquela construída pela razão. E Kardec sempre, e com os nossos irmãos espirituais, né, sempre nos colocam a fé como um instrumento fundamental para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, né? Tornando-nos instrumentos que devemos estar sempre agindo, né? Com dinamismo, com persistência, conscientes do caminho das nossas realizações, dos nossos desejos mais profundos, né? No campo do bem, do amor ao próximo, acompanhando sempre esse nosso processo evolutivo, né? E aí citamos novamente Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, e ele nos alerta para algo interessante. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas, infelizmente, admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. E não é bem isso, não. Nós temos que nos esforçar e trabalhar, arregaçar as nossas mangas, né? O receio inicial de Kardec em afirmar, né, que o Espiritismo seria uma religião, como ele mesmo nos explicou, né, seria do temor de associá-lo, como nós falamos, à realização de cultos, né? Mitos, os quais a nossa doutrina não tem. O Espiritismo não se liga a objetos como amuletos, cruzes, medalhas, rituais, não sacraliza seres, né? Objetos, nem locais, né? O espírita, ele deve sim o quê? Ele ter confiança, né, em Deus, confiança em Jesus, né, nos seus ensinamentos, que quando são bem compreendidos, ele nos convida a raciocinarmos a verdadeira fé, né? Jesus, ele mostrou-nos aqui, quando nos deixou seus ensinamentos, o verdadeiro conceito de religião, introduzindo a razão, né? Deixando de lado o aspecto puramente emocional. Kardec, ele compreendendo isso, que ele entendia Jesus certamente com muita profundidade, né? Ele o entendia, né? E ele sabia que Jesus não veio aqui simplesmente nos trazer, né, diversas mensagens através de alegorias, parábolas, mas Jesus sim, o que ele era? Ele era o quê? Um verdadeiro educador de almas, né? Uma pessoa que veio aqui para mexer realmente com aquilo que nos acompanharia eternamente, né? Os seus ensinamentos, né? A busca que nós devemos procurar sempre com o objetivo do nosso progresso espiritual, né? E o seu Evangelho, ele certamente atinge os nossos corações, mas também ele nos obriga o quê? A refletir sobre o entendimento, né, racional dos seus princípios, né? Ao invés de a gente... E Jesus era interessante, né? Porque ao invés de ele realizar aqueles discursos eloquentes, né, como grandes oradores hoje assim fazem, às vezes até com o intuito, né, de confundir, né, às vezes o racional das próprias pessoas, Jesus, o que ele dava? Ele dava oportunidade ao diálogo, né, e aos seus exemplos frequentes, né? E ele não perdia a oportunidade para fazer com que as pessoas refletissem e raciocinassem com relação às leis divinas.
Jesus, ele nos deu a senha, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós, ao contemplarmos, né, o seu evangelho, a gente observa que Jesus, ele não quis impor nada a nós, né? Ele não fazia exigências, né? Não procurava ali violentar as nossas consciências, nem exigia também que utilizássemos de uma fé cega, vazia, sem entendimento. Pelo contrário, os seus ensinamentos sempre buscaram abrir aqui as nossas mentes para as verdadeiras bases, né, da fé, né? E sua preocupação nesse sentido foi tão grande que, sabendo que nem tudo do seu evangelho, né, seria compreendido naquela época, ele prometeu para o momento oportuno que enviaria o Paráclito, né, o Consolador prometido, o nosso Espiritismo, né? Chegou então o momento, né, da nossa doutrina como terceira revelação, que veio também nos auxiliar, nos descortinar e esclarecer todos os princípios dos ensinamentos de Jesus. Por isso que é importante estudarmos, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Então, alicerçado nesses conhecimentos, né, através dessa fé que a gente tem que buscar, essa fé raciocinada, inabalável, né, que veio contribuir, né, para que nós dessemos passos firmes rumo ao nosso progresso espiritual, Jesus nos convida a colocarmos, né, esta fé em ação, né? Não ficarmos paralisados, e sim agirmos, né, como instrumentos a serviço de Deus, sempre na busca da prática da caridade, da educação, do conhecimento, dos bons costumes, das nossas boas relações, de procurarmos sermos seres íntegros e responsáveis para com Deus, com a sociedade e para conosco mesmo. E nesse sentido eu gostaria de encerrar essa nossa conversa trazendo a vocês uma mensagem de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, né, que nos convida realmente a agirmos, né, como Jesus sempre se comportou perante a todos aqueles que o seguiam, né, que ele os convidava a agir, né, a sermos instrumentos, né, do bem e do amor ao próximo, né? E Maria Dolores diz o seguinte, né: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu tenha também as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão, quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a terra a temer, a pedra e lama, o vento e bruma, aguardando milagres e colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrela de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. Não anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajude-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas
que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.